ela tem trazido muitas questões complexas no que diz respeito a demandas, tanto do ser espiritual nessa própria existência, quanto de outras experiências, e que é importantíssimo que a gente possa analisar com uma visão integrada. E é importante salientar que para que a gente entenda essas questões, faz-se mister buscar os princípios que complementam a justiça divina, a lei de amor e de caridade. Essa talvez seja a primeira e a mais importante lição para todos os momentos. E por isso, eu abro esse tema falando exatamente sobre esse aspecto do respeito, da tolerância e do amor. Porque só assim poderá viger entre nós a lei de uma fraternidade, e os corações aflitos poderão ter os seus pensamentos clareados pela razão e pela afetividade sincera. Para começar, é importante nós salientarmos que há alguma diferença de conceitos entre o que reconhecemos no senso comum e entre aquilo que nós temos, por exemplo, na psicanálise e nas escolas psicológicas. Em relação aos papéis dos gêneros, por exemplo, eles são construções sociais atravessadas pelo sexo biológico, mas não se detêm ao sexo biológico. E esses gêneros, enquanto construções sociais, também nos facultam exercer as nossas funções sociais. Então, só para citar um exemplo, se a gente perguntar para qualquer pessoa na rua, o que você acha que é mulher? Provavelmente a pessoa vai responder: é um indivíduo cujo sexo biológico é reconhecido como feminino. Só que o nosso conceito é mais profundo, na psicanálise e nas escolas psicológicas. Mulher é uma representação de uma subjetividade individual, como uma construção sociohistórica, com que o indivíduo se identifica e não está condicionado ao sexo biológico e a representações ao campo do prazer. Então, por isso, que Alvani falou muito bem sobre a questão da gente ter amor no coração, tolerância e respeito para com as diferenças, sobretudo, e também se informar, e por isso também esse tema é polêmico, porque ele mexe com algumas construções prévias, conceitos previamente estabelecidos que a gente tem e que a gente precisa modificar para poder respeitar o outro. Então, a expressão mulher pode se referir tanto ao sexo feminino quanto ao gênero feminino. O sexo feminino diz respeito às características biológicas do ser humano, né, nascido com as genitálias femininas, com os órgãos internos femininos, e o gênero feminino se refere a uma construção social de cada indivíduo. A transexualidade, e a sexualidade de um modo geral é muito importante de ser falado também nos meios espíritas, porque a gente está diante de uma grande potência, de uma força viva. E a relação da sexualidade, inclusive com a saúde mental, é completa, é direta. De modo que eu poderia me aventurar a dizer que os nossos hábitos decorrem em função do destino das nossas pulsões sexuais. Então, de início, é importante a gente colocar alguns conceitos. O primeiro deles é o conceito de sexo biológico, que eu tenho certeza que a maioria de nós conhece. O sexo biológico determina os fatores genéticos e anatômicos do indivíduo e é definido no nascimento, como eu falei, genitália, órgãos internos. E não envolve questões de gênero, é um aspecto biológico. O gênero, a gente tem dois conceitos relacionados a ele que são muito importantes. A expressão de gênero, que se refere à forma como o sujeito se apresenta, a partir do que a cultura estabelece como feminino, masculino e outros gêneros, porque há outros gêneros reconhecidos em outros países, inclusive Índia, Bangladesh, além do gênero masculino e feminino, e aquilo que o indivíduo escolhe para representar a sua feminilidade e a sua masculinidade. A identidade de gênero se refere à forma como o sujeito se vê intimamente. A gente chama que é uma visão intrapsíquica, que está relacionada com a experiência interna e individual de cada pessoa que passa pelo seu gênero.
que passa pelo senso pessoal do seu corpo e que não necessariamente pode se coadunar, pode se combinar com o sexo biológico com o qual ele nasceu. E é nesse ponto que a gente tem o conceito da transexualidade. Transsexual ou transgênero, transexualidade ou transgeneridade é uma questão de gênero e não de orientação sexual. Orientação sexual diz respeito à atração física que tenho por outros indivíduos, homossexualidade, mesmo polo, né, digamos assim, sexual que o meu, heterossexualidade, polo oposto, né, a atração ao polo oposto, pansexualidade, que é uma indeterminação, não depende do gênero, né, essa atração física, e outras variantes. Então, a transexualidade é uma questão de gênero, é quando a identidade ou expressão de gênero, a forma como eu me vejo, a forma como eu quero me apresentar em relação ao meu corpo, aos meus trejeitos, a minha forma de querer ser reconhecida não é concordante com o sexo biológico que me foi designado no nascimento, e assim persiste até a vida. E o chamado cisgênero é quando a gente tem uma completa identificação entre esses elementos. A identidade e expressão de gênero é plenamente concordante com o sexo biológico que foi designado no nascimento e continua ao longo da vida. Então vocês percebem que a gente tem dois polos. O polo cis, completa identificação, né, do corpo com o qual eu renasci, com a imagem mental, a realidade psíquica que eu tenho desse corpo, e trans, uma completa falta de identificação. E entre esses polos, a gente tem um espectro, ou seja, um conjunto de tonalidades, de pontuações muito grande, né, que a gente pode, inclusive, flutuar nesse espectro ao longo da nossa vida. Então, é importante a gente ponderar isso. E isso já nos faculta responder a primeira pergunta, né, que já foi lançada no chat. Nós devemos agredir os homossexuais com os nossos conflitos e preconceitos? A resposta é um categórico não. Já fiz essa ressalva, né, que os homossexuais, enquanto orientação sexual, é diferente do que a gente está trabalhando hoje nessa palestra, que é a questão de gênero, transexualidade, não tem relação direta com a orientação sexual, embora passe também, né, de certo modo, por isso. E isso seria absurdo, é totalmente contrário à prática evangélica preconizada pelo Cristo, que elege o amor e a não violência como ideal, praticar qualquer ato de violência. Nós precisamos tratar os nossos conflitos, os nossos preconceitos primeiro, a fim de exercitar a tolerância e o acolhimento necessário ao outro, né? Então, falando um pouco, né, sobre a orientação sexual, como a gente já falou, ela se refere a esse desejo afetivo sexual por outra pessoa, e aí também como a cis e a transgeneridade, em relação ao homo, né, e ao heterossexual, a gente também tem um espectro muito grande dessa atração afetiva, desejo sexual em relação aos outros. Bom, essa afinidade, digamos assim, ou rejeição intrapsíquica da imagem que eu tenho sobre mim, sobre o meu corpo, né, com o meu corpo, com o meu sexo biológico, ela não necessariamente vai pressupor o que a gente chama de redesignação sexual ou redesignação corporal. Existem transexuais que têm uma completa falta de identificação, que inclusive se sentem angustiados, muito incomodados, não conseguem viver bem, insulados num corpo físico com o qual eles não conseguem se adaptar e optam por essas cirurgias de redesignação corporal. Mas o caminho até chegar a essas cirurgias, que é um processo irreversível, é muito longo. Hoje existe uma recomendação expressa, principalmente por parte da psiquiatria, que o ser passe por um acompanhamento prolongado, numa média de 2 anos, com uma equipe multidisciplinar, através da psicoterapia, para que ele possa ser ouvido.
Isso não quer dizer, sempre quando a gente fala da psiquiatria, é importante a gente enfatizar. Isso não quer dizer que transexualidade é um transtorno. Não é. Né? O fato de você não conseguir ter uma identificação intrapsíquica com o seu corpo, a princípio e inicialmente, e grosso modo, na maioria dos casos, não implica que há nenhum tipo de transtorno de personalidade, embora alguns transtornos de personalidade, como transtorno de personalidade borderline, por exemplo, que o ser tem uma autoimagem distorcida, uma imagem muito fluida, ele pode, inclusive, navegar por essa transgeneridade até tentar se encontrar. Mas isso é muito diferente do que a gente está falando da transexualidade. Então é importante a gente tirar a transexualidade desse aspecto patológico, pernicioso, como se isso fosse um defeito, fosse uma escolha, uma opção da pessoa, ela estivesse inventando moda, criando caso, né? Porque viu alguém famoso fazendo isso e está copiando. É preciso ter muito respeito em relação a essa situação. Né? Então, esse processo da gente se autoafirmar em relação ao gênero, em certas pessoas, é um processo muito longo e doloroso. E a gente vai entender pelo Espiritismo por que é assim. Então, aqui a gente pode lançar também a resposta para mais uma pergunta que foi feita. Por que que o transexual é rejeitado pela família e por algumas culturas? Por muitas razões. Por medo, a gente vê casos na televisão de violência extrema aos transexuais ou transgêneros, medo, né, de ameaçarem contra a vida do nosso familiar, do nosso amor, por preconceito. Preconceito é sempre uma ideia preconcebida sobre algo e que se alastra pelo senso comum, dentro disso que eu já conversei, que é uma patologia, que é uma doença, que é falta de Deus, que é invenção, que é ação do diabo. E aí a imaginação cuida, né, de cuidar de pensar nas outras hipóteses, por ignorância, por desconhecer o que é a transexualidade, como é esse processo, o que o Espiritismo tem a dizer sobre, por orgulho, por achar que nós precisamos corresponder a certos valores sociais e não admitir que o nosso filho pode ter um posicionamento diferente do que aquilo que a gente chama de heteronormatividade, os padrões corretos, normais, saudáveis da sociedade, por convenções sociais, por achar que não seja conveniente ser um transexual na cultura onde a gente vive, por falta de amor, por falta de tolerância, pela cultura do ódio, que rejeita a diferença e coloca o outro como nosso inimigo e não respeita a singularidade humana. Então, os fatores são os mais diversos. E são inúmeros os problemas enfrentados pelos transexuais na nossa sociedade atual. Marginalização, violência, o absurdo de ser afirmado que aquilo é um erro, é um desvio, é um pecado, é uma escolha. A patologização, a transexualidade vista como um distúrbio psicológico, como a gente está colocando. A hipersexualização, o fato da pessoa, por exemplo, andar na rua e ser alvo de abordagens desrespeitosas e muitas vezes violentas. A não aceitação do que a gente chama de nome social, que é amparado por lei, ou seja, eu posso eleger um nome como eu gostaria de ser chamada. E isso tem que ser respeitado, porque tem amparo legal. A evasão escolar, justamente por conta desses olhares preconceituosos, porque a transexualidade, a transgeneridade pode expressar-se desde a infância, sofrer bullying com isso. Falta de acesso aos serviços de saúde. Muitos transexuais não buscam, quando precisam, apoio médico, apoio psicológico, de outras ordens, porque têm vergonha de ser alvo de preconceito. Isso ainda é realidade no nosso país. Desemprego, infelizmente, tem certas áreas que tem uma visão estereotipada da imagem do profissional, que vai transmitir coerência, segurança, seriedade e acha que a transexualidade perturba essa visão. Então, a gente está lidando com um tema, né, que, assim, quando a gente
estuda, ouve e lê, o preconceito relacionado a isso é um absurdo. Então, no Espiritismo, a gente diria primeiramente o seguinte: é importante lembrar que nós estamos diante do Consolador prometido. E a lei cósmica é, antes de tudo, a lei de amor. O amor ao próximo e o amor a si mesmo. Nós viemos para a felicidade, para nos desenvolver e evoluir. E aí a gente pode responder mais uma pergunta. O espírito precisa progredir em tudo? Sexo, posições sociais, para ganhar mais experiências? Sim. Porque, por isso, é que ele reencarna em vários sexos e vive os diferentes gêneros. O espírito Manuel Filomeno de Miranda tem uma obra fenomenal intitulada Sexo e Obsessão, pela psicografia de Divaldo Franco, em que ele vai dizer que se só como homem nós reencarnássemos, saberíamos apenas o que os homens sabem. Por isso o espírito renasce numa e noutra polaridade, a fim de adquirir experiências e compreensão dos seus deveres, que são pertinentes a ambos os sexos. E aí a gente pode responder mais duas perguntas. A gente precisa do masculino para desenvolver ousadia, destemor, trabalho mais grosseiro. A gente precisa do feminino para desenvolver o amor, a capacidade de acolhimento, a doçura, a compreensão e a sensibilidade. Filomeno de Miranda, na mesma obra, vai dizer que a intrepidez masculina e a docilidade feminina são capítulos que dão ao espírito equilíbrio e harmonia, experimentados melhormente nessa alternância de experiências. Mas isso, de modo algum, é limitado. Ou seja, eu posso experimentar coragem e intrepidez como mulher, mas convenhamos que num ambiente hormonal feminino, num ambiente cultural de feminilidade, que traga isso como valores atrelados ao gênero feminino, eu tenho uma espécie de predisposição maior ao convite, à afabilidade, à doçura, né? Ao abrandamento dos meus impulsos. Mas não é por isso que a gente não vai ver mulheres, né, absolutamente corajosas, destemidas, assumindo posições que são tidas pela sociedade como majoritariamente masculinas, né, mostrando que essas características do nosso comportamento são heranças do espírito imortal, que com certeza já reencarnou em ambas polaridades, também, talvez mais em uma do que em outra. Por exemplo, vamos analisar alguns exemplos que a gente conhece. Estevão, gênero masculino, o primeiro mártir do cristianismo primitivo. Ele unia trabalho e candura numa vida plenamente dedicada à sua família. Depois, quando ele foi escravo nas galeras romanas, demonstrou todo o seu vigor e energia, movimentando aqueles remos pesados num serviço escravizante e desgastante dia a dia. Demonstrou também paciência, afabilidade e doçura quando Sérgio Paulo, o procônsul de Neapafos, romano, fica doente e ele funciona como médium de cura para debelar a sua doença. E no fim da sua vida, transbordando misericórdia e bondade, perdoa Saulo, pede que o Cristo não lhe impute a falta da sua morte pelo apedrejamento. Então, essa amabilidade e doçura feminina já estavam integradas no seu ser, mesmo ele no gênero masculino. Independente do seu gênero, já eram naturalmente expressadas. E podem ou não ter sido desenvolvidas em outras experiências no gênero feminino. Chico Xavier, que é exemplo melhor, gênero masculino, que era como uma mãe de todos, principalmente das mães que procuravam ele aflitas, desesperadas, em busca de cartas consoladoras sobre o estado espiritual de seus filhos. Quem conviveu com Chico sempre dizia o amor que dele espraiava, que dominava o ambiente onde ele estivesse, de modo que todos se sentiam envolvidos por aquela psicosfera de sensibilidade, de doçura, de candura. E, de fato, se a gente for observar, segundo as tradições do mundo espiritual, Chico teve pelo menos 2 vivências como mulher. Como Lívia, na obra Ave Cristo, não confundir com Lívia, esposa de Públio Lentulus, na obra Há 2000 anos,
Lívia de Ave Cristo, e Flávia Lentúlia, na obra de Há 2000 anos, filha de Emmanuel, né? Dentre outros, que provavelmente ele teve condição de desenvolver essas características. Joana de Ângeles Espírito, a gente tem várias reencarnações dela como mulher, especialmente como Soror Joana Angélica, gênero feminino, né? Em Salvador, século XVIII, uma verdadeira heroína, que tinha características, entre aspas, atribuídas ao sexo ou ao gênero masculino. Coragem e energia. Ela vai para a frente do convento de Nossa Senhora da Conceição, quando os soldados planejam um selvagem ataque contra as freiras, e ela se coloca à frente da porta, dizendo que eles só passariam por cima do seu cadáver. Então veja que interessante. Por que isso ocorre? A gente tem polaridades psíquicas, Jung chama de ânima e ânimos. Ânima, o lado feminino inconsciente de um homem, e ânimos, o lado masculino inconsciente de uma mulher. Para Jung, essas polaridades estão disponíveis em nosso psiquismo. Freud já pensava algo parecido, mas diferente. Freud tinha uma teoria da bissexualidade psíquica. Para Freud, nós tínhamos os dois polos ao mesmo tempo, feminino e masculino. E aí a gente ficava em um ponto, um pouco mais próximo ao masculino, um pouco mais próximo ao feminino, ou no meio do caminho, a gente ficava posicionado em algum lugar desse espectro. E isso define o nosso gênero. Joana de Ângeles Espírito, na obra Dias Gloriosos, corrobora essa tese freudiana, dizendo que, de fato, a gente tem a presença das duas polaridades, o que permite a gente ter fluidez entre os gêneros. Consegue perceber que quando a gente vai compulsando, né, essas informações, a gente passa a desfazer um pouco, né, das ideias preconcebidas que a gente tem, a gente vê que essa alternância de papéis é um processo natural na evolução do espírito. Nós não estamos aqui para criticar, julgar ou apontar ninguém. Nós viemos para ensinar, para amar a diversidade, para amar o diferente. Todos viemos reparar erros do passado, porque também tem esse tipo de preconceito em relação aos trans, que os trans vieram como um karma, né? Eles apresentam a nós a lição da tolerância, a lição de amar aquele que muitas vezes nós não compreendemos ou não aceitamos, mas tem direito legítimo à sua singularidade, né? Então agora a gente vai enveredar um pouco mais em duas obras que eu cito para quem tiver interesse de estudar mais sobre o tema. A obra Dias Gloriosos, de Joana de Ângeles, e a obra Vida e Sexo, pelo Espírito Emmanuel, além da já citada Sexo e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda. Na obra Dias Gloriosos, Joana vai dizer: a constituição do ser orgânico é decorrência das suas necessidades evolutivas, que são trabalhadas pelo perispírito na condição de modelo organizador biológico. O que é que ela está dizendo? O sexo biológico não é uma escolha aleatória. Ele está condizente com os desafios que serão enfrentados nesta reencarnação. E, na grande maioria dos casos, é o próprio espírito que não está apenas ciente, mas atua diretamente no processo mental de definição do sexo pelo perispírito. E aí a gente pensa, mas como é que renascer num corpo biologicamente masculino ou num corpo biologicamente feminino pode ajudar nas provas da vida? A vida utiliza os recursos da própria construção cultural na qual um espírito está internado para criar o ambiente propício à superação das más inclinações que precisa vencer e das virtudes que ainda tem a desenvolver. Vamos citar um exemplo. Pense num espírito recalcitrante, que vem reencarnando repetidamente num corpo biológico masculino e tem insistido, por exemplo, no padrão de seduzir mulheres e manipulá-las pelo vão prazer de conquistar e depois abandonar. O alto lhe confere a oportunidade de, renascido num corpo biológico masculino, domar suas más inclinações. Mas por diversas razões, ele não logrou êxito. Então, o que é que o alto faz? Ele inverte as funções. Ele coloca esse espírito, que teve o padrão repetido de reencarnar como homem,
para reencarnar num corpo de mulher, com todas as suas tendências instintivas, mais ou menos afloradas, que o espírito é o mesmo, para ele conseguir equacionar o seu conflito. Aí eu pergunto a vocês, vai ser uma experiência fácil? Provavelmente não. Vai ser um desafio tremendo. E aqui a gente já pode responder a mais uma pergunta. Tendo espírito e por várias reencarnações, reencarnado no mesmo sexo, a transição para o sexo oposto é trabalhoso? Demais da conta, né? Por quê? Porque a grande maioria de nós temos conflitos com a sexualidade e passa pela relação do gênero. Manuel Filomeno de Miranda, nessa obra Sexo e Obsessão, vai dizer que, a rigor, pouco importa reencarnar no corpo de homem ou no corpo de mulher. Seria, a princípio, um mero detalhe, né? O que guia essa escolha são as provas pelas quais a gente tem que passar. Graças à conduta moral, em cada polaridade, mais fácil ou mais difícil se torna viver esse tipo de experiência. Então, quando você se permite corromper ou desviar-se do rumo das suas funções, isso vai gerando perturbações emocionais psíquicas que impõem duros processos de recuperação de que não se pode furtar com facilidade. Mas isso não significa dizer que os transexuais necessariamente tiveram um problema na reencarnação passada e antes fizeram essa sedução em relação às pessoas do sexo oposto, iludiram muitos corações e agora por castigo eles nascem na polaridade oposta. Vamos tirar essa visão assim do karma, do conflito, do castigo e entender que muitas vezes essa mudança, digamos assim, de polaridade é o que gera uma espécie de conflito de readaptação para que a gente possa reassentar a nossa imagem psíquica a um corpo em que a gente vive, né? Então, vamos, voltando para esse exemplo, tentar imaginar essa mulher que nas reencarnações passadas veio com esse padrão reencarnando como homem, né? Do espírito que vinha se equivocando moralmente com isso. Provavelmente, ele pode vir a sentir uma inadequação do seu corpo com a sua compleição psíquica, como se fosse um conflito entre o que ele vê, como ele se vê psicologicamente e como ele é anatomicamente. Emocionalmente, ele pode, por exemplo, trazer padrões de indignação, agressividade, pode ser uma inteligência muito perspicaz, que sente o prazer de iludir, de seduzir, de enganar, e isso também vai gerando outros tipos de conflitos. Agora vamos imaginar as decisões que, porventura, esse ser, nesse exemplo, pode tomar. Se esse ser persiste renascido num corpo de mulher, imaginemos que ele integre uma família onde a feminilidade seja uma característica muito marcante, que tenha sido sempre criado com muito afeto, com muito amor, como uma filha desejada dos pais, que planejaram para ela um futuro radioso, né? E que, ao mesmo tempo, tenha certo preconceito, entenda a mudança de sexo como uma total aberração, e vamos supor que esse ser, mesmo sentindo essa tendência à repugnância de todo aquele ambiente e do próprio corpo, se abra à oportunidade de viver as experiências como mulher. E descubra nessa experiência que ele pode conseguir superar esse conflito. E aí ele passe a perceber a beleza que também existe nessa polaridade, como um convite à amabilidade, à doçura, à resignação e à tolerância. Isso é o que Joana vai chamar de preservar as leis de harmonia. Só que a gente tem o nosso livre-arbítrio. Ninguém está sentenciado. Deus não nos condenou a nada. Então, de outro lado, imagine um outro desfecho para essa situação. Imagine que esse espírito sinta uma completa inadequação e inadaptação insuportável de estar reencarnado num corpo biologicamente feminino e mude de país, mude de cidade, vá para uma cultura mais maleável, mais acolhedora quanto à sua diversidade e decida, por exemplo, fazer essa cirurgia de redesignação corporal, em que há uma alteração irreversível em relação aos genitais das polaridades, né? É por isso que esse espírito vai estar falido espiritualmente? De modo algum, não necessariamente.
O sexo biológico, no caso dele, desse exemplo que a gente deu, veio como uma proposta do gênero facilitar ele a vencer na prova. Qual é a prova? O padrão de não manipular, de não enganar, de não abandonar, de ter responsabilidade afetiva. Ou seja, o espírito pode vencer mesmo mudando de gênero. Mas qual é a probabilidade de êxito com base nas estatísticas? Se a gente olhar para as suas vidas pregressas. Em nossa história, esse espírito faliu justamente quando ele esteve na polaridade masculina. Daí a tentativa de renascer com o sexo biológico feminino para vencer. Percebe? Por outro lado, quantas vezes nós tomamos decisões que inclusive promovem um maior adiantamento evolutivo? Embora, estatisticamente, isso seja menos frequente, acontece, a depender da maturidade do espírito. Eu me lembro de uma história que roda o nosso movimento espírita, né? De um homem que ele tinha uma predisposição para desenvolver uma doença congênita, algo desse modo, quando ele chegasse, sei lá, aos seus 45 anos. E ele decide se casar por volta dessa idade com uma viúva que tinha muitos filhos. E a partir daquele momento, ele é para aquelas crianças o cuidador impecável, né? E se desdobra de cuidados e de carinho em relação às crianças. Analisando o planejamento reencarnatório dele, os benfeitores perceberam que o desenvolvimento dessa doença para a qual ele tinha predisposição iria atrapalhar o desenvolvimento das crianças, espíritos reencarnantes, que precisavam de um cuidador amoroso como ele estava sendo, para vencer também nas suas provas. O que aconteceu? Ele não desenvolveu a doença. Isso se deu graças aqui ao seu livre-arbítrio. Ele tomou uma decisão que fez com que isso promovesse um adiantamento evolutivo na sua vida, né? E na vida de outras pessoas. É isso que o auto quer. O auto quer que a gente vença nas provas, a depender, né, dessas conjunturas. Então, é por isso que a recomendação da veneranda instrutora não é para coibir ninguém de expressar o gênero conforme sua compleição psíquica. Não é para acusar o trans, dizendo que, em generalidade, né, ele está errado. Mas é dizer o seguinte, ó, em geral, a gente não tem condição ainda de medir todas as consequências dessas grandes transformações movidas pelo nosso desejo. E estatisticamente, quando a gente compulsa os dados, né, da medicina com respeito a essas cirurgias de redesignação de gênero, até por, em algumas vezes, não seguir esse trâmite recomendado do tratamento mais prolongado de 2 anos, muitas pessoas se arrependem. Então, acaba não resolvendo essa questão da inadequação. Então, é algo que precisa mesmo ser muito meditado. Joana vai dizer que a estrutura genética em elaboração do corpo, ela é constituída por elementos poderosos, embora sutis, que atendem aos planos energéticos que agem sobre ela. Então, a mente do reencarnante, conscientemente ou não, bem como dos genitores, podem inclusive interferir expressivamente na construção da sua anatomia, agindo diretamente sobre genes e cromossomos. O que Joana está dizendo? Todo mundo conhece uma mãe ou um pai que passou a gravidez toda repetindo: ai, como eu queria uma menininha. Mas vai ser tão linda assim, assado, eu vou fazer isso e aquilo. Nos 15 anos eu vou mandar para Disney, nos 18 eu já vou liberar namorar, nos 25 vai se casar com um belo rapaz. Aí nasce um belo menino. Que frustração. Não entendendo que, independente do sexo biológico, aquele é um espírito imortal que precisa de muito amor e acolhimento para vencer nas suas provas da vida com as quais se comprometeu, enquanto a gente está querendo um bibelô para a gente enfeitar. Então, o respeito, isso é importante também que Joana diz, o respeito que nós devemos manter sobre o gênero dos filhos, buscando evitar interferir psiquicamente na forma, mesmo que a gente tenha uma opção pessoal pela expressão de um gênero ou de outro. O pensamento cria a vida que nós procuramos, meus amigos. Joana também vai explicar que, de maneira ainda mais grave, os estudiosos da engenharia genética, nos seus ensaios ambiciosos, pretendendo interferir nas vidas, reprogramam os sexos já em vias de formação.
e alteram a anatomia e a função sem o correspondente psíquico para tanto. Ou seja, quantas vezes nesses renascimentos planejados em laboratório de modo artificial, os pais escolhem o sexo da criança? Aí o geneticista vai lá e altera. E o correspondente psíquico? Percebe o quanto a sabedoria do alto é imensa e o quanto nós ainda precisamos devassar essas motivações para tentar reavaliar certas condutas que nós temos? Emmanuel, na obra Vida e Sexo, vai elucidar que através de milênios o espírito sempre passa por uma fileira imensa de reencarnações, ora na posição de feminilidade, ora na condição de masculinidade. Ou seja, renascer em uma anatomia e em outra é uma questão de ocasião e oportunidade. O homem e a mulher, então, são acentuadamente masculinos ou acentuadamente femininos, sem especificação psicológica absoluta. O que é que ele está dizendo? Ele está reforçando aquela teoria da bissexualidade psíquica que a gente falou antes. Ninguém é 100% homem, ninguém é 100% mulher. É um espectro no qual nós estamos posicionados entre essas polaridades, masculina e feminina. E o psiquismo, em cada reencarnação, vai se adaptando com maior ou menor dificuldade. Então, aqui Emmanuel está dizendo o seguinte: todos nós temos traços, comportamentos, que acabaram ficando caricaturados como de feminilidade e masculinidade. Roupas, trejeitos, forma de tratar o outro, formas de usar o cabelo, formas de se portar. Não é isso que define nosso gênero, nem a nossa orientação sexual. Mas na sociedade a gente tem muito preconceito em relação a isso. O homem que gesticula demais, a menina que anda, né, toda solta, né, com roupas assim meio largadas, o homem que usa maquiagem, a menina que não se cuida. Essa é uma característica singular do sujeito. E nós temos fluidez nesse sentido, né? Então, nós não somos tão livres a ponto de supor que o sexo biológico não nos marca de algum modo, mas a gente também não é tão preso para admitir que o gênero também não passe por essas experiências sócio-histórico-culturais, né? E aí Emmanuel vai falar que, em vista disso, no renascimento, o espírito pode tomar um corpo feminino ou masculino, não apenas atendendo ao imperativo dos encargos particulares que tem no que concerne às provas, como também como oportunidade de redenção, que a gente já explicou, né? E aí ele vai dar um dado muito interessante. O homem que abusou das faculdades genésicas, arruinando a existência de outras pessoas com a destruição de uniões construtivas, e em muitos casos é induzido a buscar uma nova posição no renascimento físico num corpo morfologicamente feminino. A gente falou da inversão de papéis, aprendendo em regime de prisão a reajustar os próprios sentimentos. A mulher, que agiu de igual modo, também impulsionada na reencarnação, em um corpo morfologicamente masculino para objetivos afins, o que reforça o exemplo que a gente deu e as conclusões que nós obtivemos. E ele vai dizer que muitas vezes os espíritos pedimos, né, aspirando a realizar certas tarefas, essa inversão, justamente para que a gente se interne no corpo físico com uma vestimenta carnal oposta à estrutura psicológica que transitoriamente nos define, para que a gente escolha viver oculto na armadura carnal e isso possa, de algum modo, garantir que a gente não tenha arrastamentos irreversíveis no mundo afetivo. Para simplificar a história, às vezes eu peço para vir com essa incompatibilidade intrapsíquica e do meu corpo físico para que eu possa atender a compromissos mais elevados que eu venho, nos quais eu venho me perdendo, nos quais eu venho caindo, reencarnação após reencarnação, por conta de um desvio, entre aspas, da minha sexualidade, um mau uso da minha sexualidade perante as provas. Ou seja, essa inadaptação, em alguns casos, seria para facilitar o sucesso nas provas. Por isso que Joana, na obra Dias Gloriosos, vai falar
sobre a tentativa de mudar o sexo, ela fala sobre a cirurgia de redesignação corporal, e nisso se desafia a lei de harmonia vigente na criação, que a orientação cuidadosa e enriquecida de amor sempre deve ser da gente buscar aceitar essa condição física, com tolerância e caridade, e que o espírito reencarnado precisa se inspirar nesse trabalho de ir se sentindo identificado com sua anatomia sexual, mantendo os estímulos psicológicos em consonância com a mesma. A gente tem que ter muito cuidado para analisar isso que Joana está dizendo. Muita gente acusa Joana de Ângeles de preconceito pelo fato dela ter escrito isso. Eu, particularmente, entendo o seguinte: isso não implica que o transexual é uma aberração, é defeituoso ou vai perder a reencarnação. A lei sempre é de amor e o nosso objetivo existencial nos fala sobre a necessidade da prática, da caridade e da tolerância em qualquer circunstância. O que ela está dizendo é que toda ação gera uma reação, que às vezes a gente não tem condição de ponderar, como a gente falou, e que a polaridade sexual na qual nós somos renascidos não é obra do acaso ou do erro. Há uma utilidade e uma justificativa, e que muitas vezes foi uma forma escolhida pelo próprio espírito para poder vencer nas provas, que também passa por essa questão de gênero e de sexualidade. Mas também ninguém é obrigado a viver angustiado, desesperado e ansioso com uma determinada situação. Porém, que pondere bem as ações que vai tomar. E aí, gente, já caminhando para os fins, né, da nossa reflexão, a gente pensa na pergunta que não quer calar. O que a gente vai dizer para as pessoas religiosas, né, e para as pessoas que convivem com transexuais, no meio da família, do trabalho, da escola, do centro espírita? Como é que a gente vai receber no atendimento fraterno? Primeiro, a lição mais básica e elementar: acolhimento. Nós somos espíritas e, portanto, cristãos. Então, a gente precisa vivenciar os ensinamentos do Cristo. Amar, acolher, respeitar e não julgar. E, quando nós estamos presos em preconceitos e ignorância, a gente sofre mais. E a gente vai deixando de lado essa máxima do amor. Aliás, eu convido vocês a pensar: quantos transexuais na sua casa espírita vocês conhecem? Na minha, eu não conheço nenhum. E isso é relatado por muitos deles, que dizem que, inclusive, têm uma afeição pelo Cristo, querem conhecer a doutrina, mas têm medo do olhar preconceituoso, né? Então, é uma coisa que a gente precisa trabalhar na sociedade como um todo, e que nós, como espíritas, podemos ser os precursores nisso, né? Ou seja, a gente está sendo colaborador ou contraditor do Cristo? É difícil a gente ouvir esse tipo de relato, né? Então, quanto mais diverso e plural for esse contexto por onde a gente perambule, maior a nossa possibilidade de aceitar o diferente sem violência. Essa repressão realmente não ajuda. Agora, colocado isso, né, de um lado, e esse é o mais importante, amor e tolerância, a gente vem para uma outra abordagem. Suponhamos que eu passe por esse conflito, que essa incompatibilidade de como eu sou arranjada anatomicamente, de como eu me vejo, de como eu me sinto psicologicamente, me promove um conflito. O que eu faço? Né? Principalmente se eu sou espírita, ou se eu conheço alguém assim e me pede ajuda, o que eu faço? O primeiro movimento é sempre de se instruir, como nós estamos fazendo aqui. A gente está compulsando obras e está vendo o que o Espiritismo tem a nos dizer de forma sem preconceito, de forma objetiva, clara, sem tabu, sobre o tema. E aí eu já coloquei as referências para vocês. Dias Gloriosos de Joana de Ângeles, Vida e Sexo de Emmanuel, mas com certeza devem haver outras obras. O segundo movimento é de direcionar-se ou direcionar a pessoa para ser escutada por alguém que tenha condição de acolhê-la sem preconceito e sem julgamento, com vistas a promover um trabalho de autoconhecimento, uma psicoterapia especializada. Por que eu estou dizendo isso? Porque podem haver, não é dizer que o caso é de transtorno, como eu falei antes, mas podem haver outras demandas que atravessam a questão do gênero, que podem ser trabalhadas. Inclusive essa
tendência instintiva de agir de algum modo, utilizando o gênero para acabar cometendo coisas de que vai se arrepender depois. Então, que fique essa mensagem final sobre a tolerância, a não violência que foi preconizada pelo Cristo. Tolerância e fraternidade sempre são roteiros para a harmonia que nós buscamos. São lições vivas para o entendimento humano, nos deveres que esposamos à luz do cristianismo primitivo. Recordemos que Jesus sempre nos convocou a esse amor incondicional, ao perdão das ofensas, né? E Allan Kardec situou a tolerância como uma das bases para a felicidade humana. Então, que a gente possa colocar isso em prática. Viu? Muito obrigada a todos.